É isso aí. Bom, então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, né? Bom, então a ideia dessa aula hoje é a gente fazer duas coisas, né? Eu não acho que vai ser uma aula longa, até mesmo porque aquilo que vocês acabaram de falar, né? A disciplina está caminhando com os vídeos e com os livros e as apostilas. A ideia hoje, então, é falar aí rapidamente sobre a matéria e falar também rapidamente sobre a prova, tá certo? Bom, a ideia da prova, ela é o mesmo formato do, do último questionário que vocês fizeram, tá certo? Na verdade, ela é os dos dois últimos questionários que vocês fizeram. Inclusive, na prova, igual eu falei, existe um banco de questões, e esse banco de questões, eles são sorteadas questões aleatoriamente, desculpa. Então, quem fez os dois últimos exercícios, os dois últimos questionários aí, né, corre o risco de cair com a mesma questão que fez durante os questionários. Então, né, só que é um banco com mais de 500 questões, mas existe essa possibilidade, né? Ou às vezes questões com pequenas variações e tal, mas o fundamental é que a ideia é que se você passou tranquilo pelos questionários, não vai ter muito problema em fazer a prova. Eu vou só lembrar, né, que o cuidado que vocês têm que ter na hora de enviar o arquivo da prova, que os arquivos das questões, né, que os arquivos das questões devem conter todos os scripts que são necessários para resolver a questão. Além disso, você não pode utilizar funções intrínsecas do MATLAB para resolver os nossos problemas, né? Como é o caso, por exemplo, de um sistema linear. Não pode usar funções intrínsecas do Octave para resolver um sistema linear ou para fazer um escalonamento, coisas do gênero assim, tá certo? Então, isso aí não pode ser feito. Mas, de resto, você pode usar todas as ferramentas que estiverem aí ao alcance de vocês aí. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, tá tranquilo. Não. Beleza. Então, prossigamos. Então, na verdade, essa nossa prova, ela engloba duas coisas, não é isso? Que é o Octave e o Introdução à Solução de Sistemas Lineares. Então, utilizando o algoritmo, né? Utilizando o Octave. Bom, é, uma coisa que então é importante aí, né? São os scripts. Eu não vou passar por todas aquelas tudo que está no vídeo, eu não vou falar tudo de novo que está no vídeo, né? A respeito de janela de comando, esse tipo de coisa, não faz sentido eu falar tudo isso novamente. Mas a ideia do Octave é que a gente construa os nossos scripts e as nossas funções. Então, falando em relação à prova, quando tiver na prova lá algo do tipo, faça um programa que, então vocês vão fazer ou um script ou uma função. Bom, a minha sugestão é que vocês façam uma função. Por quê? Porque a função vai ter lá o conjunto de variáveis dela. E um script, ele utiliza as variáveis globais. Então, por exemplo, já aconteceu muito isso. Os alunos colocarem lá A igual a C mais D. E fez o script dessa forma e enviou o script dessa forma. Só que o que acontece? O script,
na hora de rodar o script no computador de vocês, ele foi lá na janela de comandos e colocou C igual a 10, B igual a 15. Então, na hora que ele colocou lá no script A igual a C mais D, o script rodou, não teve problema nenhum. Por quê? Porque dentro da janela de comandos dele lá, dentro do, do escopo de variáveis dele, já tinha essa variável definida. Só que, na hora que eu executo no meu computador, não tem essa variável definida. O que vai acontecer? O script vai dar erro, não vai funcionar e você vai perder os dados da questão. Aí você pode falar para a pessoa, mas você poderia ter colocado lá C igual a 10 e D igual a 5. Não, eu não poderia, porque eu não sei quanto que vale o C e não sei quanto que vale o D. Eu não sei se era isso mesmo que você queria fazer. Então, por isso que eu acho que é sempre melhor você trabalhar com função do que com script na hora de me enviar esses arquivos aí. Tá certo? Para todo mundo aqui é tranquilo como é que é a estrutura de uma função? Ou vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Eu tenho uma dúvida, não em relação à função, em relação ao que você acabou de falar. Mas se, por exemplo, eu definir no script os valores das variáveis, aí na hora que você roda, dá certo, não dá? Dá certo, não tem problema. É Entendi. só, tipo assim, se você, Com um inclusive... script pequeno, aí talvez não tenha necessidade de fazer a função. Aí, igual eu fiz, eu tenho algumas funções que eu fiz e tem uns scripts que, quando eu chamo a função, aí eu coloco quais os valores da matriz e do vetor e de n, aí dá certo. Perceba, não tem problema nenhum, para mim, não tem problema nenhum se for script ou se for função. Só que, se não rodar, aí sim que é o problema. E eu vejo que, muitas das vezes, quando as pessoas fazem script, elas esquecem de definir as variáveis. Então, mas se você, dentro do seu script, definiu as suas variáveis e o script está rodando belezinha, por mim não tem problema nenhum. O que eu sugiro também é que, tipo assim, quando você for usar um script, a primeira linha, o primeiro comando que você dá nesse script é um clear all. Porque o clear all, ele vai apagar todas as variáveis de ambiente. Então, se der algum erro no seu script, pode ser, né? Por exemplo, se você usou alguma variável sem definir no seu script, ela vai dar erro. Então, não corre esse risco que eu estou falando, de você ir lá na janela de comando e definir um script, e esse script não funcionar depois. Então, a ideia eu falo, não é porque eu não vou aceitar o script. Eu aceito o script da forma como ele é. Eu só me preocupo com o fato de ele não estar funcionando aí. Tá certo? Mas se estiver funcionando por mim, tá beleza. Sem problema. Qual que é o nome do comando que você falou? Clear espaço all. ALL. Tá, beleza, obrigado. E aí esse comando ele apaga todas as variáveis do ambiente. Tá certo? Beleza, obrigado. Nada. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela do Octave aqui com vocês, desculpa, para a gente só ver alguns comandinhos ali. Só prosear um pouquinho. Opa. Eu vou apresentar minha tela inteira, porque senão, na hora que eu tentar fazer algum gráfico, não vai aparecer. Certinho aí? Todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Aham.
Bom, aqui então está o Octave. Eu fiz um scriptzinho aqui para a gente poder prosear um pouquinho aí, tá certo? Não acho que a gente vá muito longe aqui não, mas... Bom, esse script, ele tem um cabeçalho ali, né? Então vocês podem ver, como eu falo aí nos vídeos aí, o cabeçalho é fundamental, tá certo? Então, inclusive, eu vou avaliar vocês quanto ao cabeçalho também, tá certo? Então, se você entregar um programa, mesmo que ele esteja certinho, mas se está sem o cabeçalho, vocês vão perder pontos por causa disso aí. Esse meu cabeçalho, ele está completinho ali, porque ele tem lá um GNU, né, que é um General Public License, porque na hora que vocês criam aí uma função, se você vier aqui em arquivo, novo, arquivo, novo e função, ele vai criar uma nova função, sei lá, chuanes. Na hora que ele cria essa função, ele já cria com esse cabeçalho aí, tá certo? É óbvio que não precisa necessariamente de vocês colocarem um cabeçalho igual a esse, mas o cabeçalho é importante. No meu caso aqui, o meu script ele não tem variáveis de entrada nem variáveis de saída. Então eu não coloquei aqui porque eu quero só rodar e mostrar algumas coisas aí para vocês. Mas caso o meu script tivesse variáveis de entrada e variáveis de saída, aí eu tinha que definir essas variáveis, como aqui aparece, né? Então, por exemplo, aqui quando você cria esse corpo aqui, né? É interessante que ele já traz aí quais são as variáveis de entrada e as variáveis de saída, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e mudar isso aqui, sei lá, o nome disso aqui é X, por exemplo, tá certo? Pressiono Shift Return, ele troca o nome da variável lá. Venho aqui e coloco A, por exemplo. Shift e Enter de novo, ele muda lá. Venho aqui e coloco B, Shift e Enter, e ele muda lá. E a partir daí eu vou definir quais são essas variáveis, não é isso? Então eu vou escrever aqui parâmetros de entrada. Aqui é óbvio que isso aqui é pessoal, né? Não tem necessariamente que ser igual eu estou fazendo aqui. O que é importante ter? Tem que ter, você tem que escrever os parâmetros de entrada. Opa, parâmetro de entrada é o A, né? Eu vou colocar aqui matriz dos coeficientes, por exemplo. Matriz dos coeficientes. E B, vetor de termos independentes. Certo? E aqui, coloco no parâmetros de saída. Parâmetro de saída ou retorno, né? É o X, que é por exemplo, solução do sistema linear. Certo? Então, esse aí é o cabeçalho da nossa função aí, tá certo? Eu vou mudar o nome aqui, só para... vou colocar um nome aqui, sei lá, sistema construtora, que nós vamos fazer hoje. Esqueci, o que aconteceu? Não pode ter espaço, não é isso? Então, aqui eu tenho que colocar sistema construtora. Aí ele foi e criou aqui o nome
da função está diferente do nome da variável. Isso não pode ser assim, não é isso? Então, eu tenho que trocar isso aqui. Sistema construtora. Certo? Detalhe importante aqui, que vocês têm que lembrar. O MATLAB aceita isso. Então, se alguém estiver utilizando o MATLAB para poder fazer essas... como fala? Para poder fazer esses programas, né? Corre o risco de fazer isso aqui e funcionar, tá certo? Mas no Octave não funciona. O nome da função tem que ser o mesmo nome do arquivo. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se eu tiver uma variável que eu vou usar, que ela não é uma variável de entrada, mas, por exemplo, é uma variável interna da função que eu vou pedir para o usuário digitar, né, do teclado. Precisa colocar ela como parâmetros de entrada ali também? Não. Ou não? Aí no caso, não. Ah, tá. Só se você estiver fazendo um script e essa variável sua for uma variável que você vai utilizar na solução do problema. Então, por exemplo, a matriz dos coeficientes, ela é uma matriz que eu vou usar na solução do sistema linear. Tá certo? Então, se eu quero que isso aí seja entrado pelo usuário, isso aí faz parte da solução do meu problema. Então, eu vou precisar de colocar isso aí como entrada. Mas, por exemplo, eu quero lá saber se o usuário quer ou não imprimir o gráfico do sistema linear. Tá certo? Então, isso aí não é entrada do meu problema. O meu problema é o quê? A matriz dos coeficientes, vetor de termos independentes e sair da solução do sistema linear. Então, eu não dependo de saber se o usuário quer ou não imprimir o gráfico, mas eu quero colocar lá no meu programa um input para saber isso aí. Então, isso aí eu não preciso colocar como entrada. Então, o que é entrada e saída do meu sistema, do meu arquivo, né, é o que eu uso para poder resolver o meu problema. Tá certo? Beleza, então, entendi. Obrigado. O que é importante aí é que, tipo assim, o comentário, ele não é o seu nome e número de matrícula. Tem muita gente que coloca o comentário, nome e número de matrícula. O comentário não é isso. Isso aí pode existir? Pode. Então, por exemplo, no meu aqui tem o autor. Posso vir aqui e colocar aqui no autor, por exemplo, Darlan Nunes, que sou eu. Tá certo? Beleza. Mas isso aqui não é importante. O importante é essa parte aqui. Tá certo? Na verdade, é essa parte aqui. Que define minha função. Sim, Jéssica. Quando, por exemplo, eu tiver um programa para fazer um gráfico, aí no comentário eu posso só colocar que é algoritmo utilizado para fazer gráfico e etc. Tipo assim? Sim, pode. Pode, né? O importante é colocar qual que é a função do algoritmo. Se não tiver nenhuma variável de entrada e saída, né? Isso, exatamente. Na verdade, se tiver variável de entrada e saída, além de colocar a função do algoritmo, colocar também os parâmetros de entrada e saída, né? Isso mesmo. Tranquilo. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos lá. Eu vou dar uma passadinha aqui pelos gráficos rapidamente aqui, que é o que gera mais dúvidas aí, tá certo? Nessa primeira prova. E um detalhe importante, nós vamos usar gráficos em todas as provas, tá certo? Então, vocês precisam obrigatoriamente aprender a usar essa ferramenta aí, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro aqui, eu fiz um programinha básico para usar um gráfico, tá certo? Então, para criar um gráfico.
Então, eu tenho que lembrar de uma coisa importante. Eu posso criar uma curva em um gráfico, em uma figura, ou eu posso criar várias curvas em um gráfico, em uma figura. Eu posso criar várias curvas em vários gráficos, em uma figura, ou eu posso criar várias curvas em vários gráficos, em várias figuras. Tá certo? Então, o que diferencia isso? A questão que vai te falar lá. Então, eu posso falar na questão, faça um gráfico com as curvas x e y. Ou faça um gráfico com as curvas, faça dois gráficos com as curvas x e y. Né? Então, a questão vai determinar isso aí. Quando não for informado na questão, a escolha é sua. Então, por exemplo, se eu colocar lá só, faça o gráfico das funções abaixo. Você vai fazer do jeito que você quiser, em um gráfico, em dois gráficos, em uma figura, em duas figuras, do jeito que você quiser. Tá certo? Bom, então, esse primeiro exemplo aí, ele faz o gráfico de uma função em uma figura. Então, é uma curva, uma função, uma figura. Então, eu criei aqui um vetor x qualquer. Esse vetor x, eu vou tirar esse comando aqui, que eu vou falar sobre ele mais para frente. Então, ele criou aí um vetor x qualquer, tá certo? Vou colocar aqui um retorno aqui para ficar mais divertido. Vou ver isso aqui. Certo? Então, aqui, ó, eu criei um vetor x qualquer aí, de números aleatórios, com a distribuição normal, o randiente de distribuição normal, entre -1 e 1, só que eu não quero entre -1 e 1. Eu quero entre -10 e mais 10. Então, o que eu faço? Eu multiplico esse cara aqui por 20 e subtraio... Na verdade, eu multiplico esse cara aqui por 10. Opa. E subtraio 20. Na verdade, o randiene ele faz de 0 até 1, por isso que eu multiplico por 10 e subtraio 20, que eu quero de -10 até mais 10. Então, estou criando aqui números aleatórios de -10 até mais 10. Tá certo? Bom, aqui depois eu tenho uma função. Como é que é a minha função? A minha função ela é simples. Ela é um x ao quadrado vezes o cosseno de π vezes x. Aqui tem uns detalhezinhos importantes também e divertidos, não é isso? O x é um vetor. Se eu tento elevar um vetor ao quadrado, não dá certo. Por quê? Elevar um vetor ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. Então, vamos supor aqui que eu pego uma matriz A. Essa matriz A é uma matriz 2 por 2. Vou criar ela com rand I. Ela vai de menos 3 até 3, por exemplo, sei lá. E ela é uma matriz 2 por 2. Tá certo? Então, eu criei lá uma matriz A 2 por 2. Se eu faço aqui A ao quadrado, isso aqui vai funcionar. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa de A vezes A. Olha lá, 4 vezes 4 menos 8, 4 e 0. Beleza? Agora, se eu venho aqui e crio uma matriz que ela é 3 por 2, por exemplo, tá certo? 3 por 2. Opa. E tento fazer aqui o A ao quadrado, o que vai acontecer? Você vai falar, ó, não tem jeito de você fazer isso aí que você está querendo, porque não é permitido. Tá certo? Então, se eu fizer aqui um vetor também, x igual... Opa, vou fazer aqui o A mesmo. Vou facilitar a minha vida. Certo? Então, esse cara aqui é 1 por 2. Se eu tentar fazer o A ao quadrado aqui, não vai dar de novo. Certo? Agora, o que a gente quer não é fazer o A ao quadrado. A gente quer pegar cada um dos valores de x. A gente quer pegar cada um dos valores de x
e substituir cada um dos valores de x nessa expressão aqui. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente usa o ponto. Quando a gente usa o ponto, eu falo, ó, eu quero que você pegue cada um dos valores de x e eleve esse valor ao quadrado. Depois eu quero que você pegue cada um dos valores de x e multiplique pelo cosseno de cada um dos valores de x multiplicado por π. Ah, professor, mas aqui o π vezes o x, você não colocou o ponto. Por quê? Porque o π é uma constante. Quando eu multiplico uma constante por uma matriz, ele já, a definição da multiplicação de constante por matrizes ou vetores, já é a multiplicação da constante por cada um dos elementos do vetor ou da matriz. Então, por isso que eu não preciso de colocar o ponto ali, tá certo? Depois eu venho aqui e faço um plot XY. Entre as aspas simples aqui, eu vou escolher se eu quero ou não linha entre os pontos, né, isso, ligando os pontos. Se eu colocar o traço, significa que eu quero uma linha ligando os pontos. Se eu não colocar o traço, significa que eu não quero uma linha ligando os pontos. Eu vou deixar esse traço aqui por enquanto. O marcador, que tem lá na apostila, tem todos os tipos de marcador. No caso aqui, eu estou usando o asterisco. E a cor. No meu caso aqui, eu estou usando o magenta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos rodar esse programa. Então, eu preciso salvar, né? Ou então eu posso ir direto aqui na setinha amarela aqui, para ele rodar o nosso programa. Rodou o programa e criou o gráfico. Uai, só. Que gráfico mais jambrado é esse? Olha lá. Não dá para entender nada do que está acontecendo aqui, né? Porque o que aconteceu? Porque os valores de x não estão ordenados. Então, antes de fazer o gráfico, eu preciso fazer a ordenação dos valores de x. Como que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, usar um comando que é o comando sort. O comando sort utiliza aí um algoritmo de ordenação para poder fazer a ordenação desses valores aí. Então, se eu uso o comando sort e mando executar, agora o que aconteceu? Olha lá, agora está certinho, tá certo? Antes estava errado? Não, antes não estava errado, mas antes o que ele fez? Vamos supor que esse ponto aqui, menos 20, era o primeiro ponto. Lá no vetor x, esse menos 20 era o primeiro ponto. E esse menos 32 aqui era o segundo ponto. Então, o que ele fez? Ele colocou uma reta ligando esse menos 20 ao menos 32. Depois, ele criou uma reta ligando o menos 32 ao menos 5. Porque a ordem que ele faz essa linha depende da ordem dos valores de x. Tá certo? Então, o cuidado que a gente tem que tomar aí é que os valores de x, eles precisam estar ordenados. Se eu uso uma função aleatória. Se eu usar uma função do tipo linspace, eu não preciso fazer isso, né? Por quê? Porque o linspace, ele já é ordenado. Tá certo? Entendido até aqui, moçada? Alguma dúvida? Bom, então, passemos para a nossa próxima prosa aqui. Tá certo? Então, aqui agora, ah, não, eu tenho que deixar isso aqui. Agora, nós vamos fazer... Agora nós vamos fazer duas curvas no mesmo gráfico. Então, aqui, eu vou imprimir a primeira curva. Como eu vou usar o mesmo valor de x para as duas curvas, eu não preciso modificar o valor de x novamente. O valor de x é aquele lá e pronto, tá certo? Só que agora, como eu quero fazer mais de uma curva no mesmo gráfico, eu vou usar o comando hold on. Esse comando hold on, ele é para manter o gráfico e fazer novas curvas sobre aquele gráfico, tá certo? Bom,
Então, agora, a minha função é a mesma lá de cima, só que em vez do cosseno de π, eu vou usar o cosseno de π sobre 2 vezes o x. E eu vou fazer um plot do x e y, vou continuar usando a linha, o marcador, eu vou mudar esse marcador aqui para diamond, tá certo? Diamante, e a cor vai ser vermelha. Eu vou mudar essa cor aqui para, sei lá, preto, tá certo? E vou usar essa cor aqui como vermelho. Então, agora, se eu executar aqui, ele vai salvar e vai executar o meu gráfico lá. Então, agora eu tenho duas curvas, uma curva vermelha e uma curva preta. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas curvas no mesmo gráfico. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, prossigamos. Não, Tá certo? tranquilo. O nosso próximo passo é fazer várias curvas em uma figura. Então tem, perdão, várias curvas em vários gráficos em uma figura. Então, para isso, eu uso o comando subplot. Eu uso o comando subplot, esses dois comandos aqui é linha e coluna. Número de linhas e número de colunas que vai ter dentro da minha figura. Tá certo? E aqui é o índice da minha figura. Então, eu vou até lá, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, então, um gráfico 2x2. Então, aqui vai até 4. Então, eu tenho índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Tá certo? Então, esse cara aqui vai ser o cosseno de π dividido por i. Tá certo? Então, se eu vier aqui e executar esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir minha figura e vai dar erro. Não, deu erro não, só deu um momentozinho de tensão. E fez aí as minhas figuras dos gráficos aí, tá certo? Agora, olha só, vamos supor que eu quero fazer mais uma curva no gráfico 2. Então, eu venho aqui e coloco o subplot, 2,2,2, que eu quero modificar o gráfico 2, não é isso? Venho cá, faço o hold on, e coloco aqui de novo, por exemplo, um plot XY qualquer aqui, tá certo? Se eu executar esse cara aqui de novo, então, abriu, fechou, vai colocar. Demorando um pouquinho aí, mas beleza. Olha só, o que aconteceu aqui no gráfico 2 agora? No gráfico 2 agora eu tenho duas curvas. Então, eu posso colocar várias curvas dentro de um gráfico dentro do subplot. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, eu vou digitar aqui um... Ô, professor. Sim? Quantos gráficos você consegue plotar ao mesmo tempo aí, usando o subplot? Só curiosidade. Não, na verdade, não tem limite, né? Você pode plotar quantas curvas você quiser dentro do mesmo gráfico. Não sei se era essa a sua pergunta, mas você pode plotar quantas curvas você quiser dentro do gráfico. Agora, o subplot, eu não sei se ele tem limite. Nunca testei. Eu já fiz gráficos até 4x4 e funcionou, cara. Agora, se tem um limite, eu não sei, não. Agora, fica bem pequeno. Mais do que 4 gráficos na mesma figura, fica bem ruim de você ver. Eu acho que não vale muito a pena, não. Entendi, obrigado. É que eu estava usando para dar uma comparada neles antes, aí eu fiquei na dúvida. Obrigado. Por nada. Bom, e por último aqui, eu tenho um exemplo da forma de como que eu faço vários gráficos em várias figuras diferentes.
Então, esse cara aqui, ele vai fazer 2 figuras, pode colocar aqui 4 figuras, só para ficar mais bacaninha. Ele vai fazer 4 figuras em 4 gráficos, 4 curvas diferentes, em 4 gráficos diferentes, em 4 figuras diferentes. Para isso, basta chamar o figure e colocar o índice da figura que eu quero. Tá certo? Eu poderia colocar aqui de 1000 até 1004? Poderia, não tem problema nenhum. Tá certo? Eu posso dar o nome da figura, dar o índice para a figura que eu quiser. Não tem necessariamente que ser 1 a 4, não. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu executar esse cara aqui, o que vai acontecer? Olha lá, ele abriu a figura, e tá, quando eu uso o close all, ele fecha, né? Olha lá, ele criou a figura 1000, agora ele vai criar a figura 1001. Esse Octave, para criar gráficos, ele é meio lento. 1001, aí agora ele vai criar a figura 1002, 1003 e 1004. Beleza. Aí aqui estão todas as minhas figuras, todas as minhas 4 figuras. Olha lá, todas as 4 figuras. Tá certo? Eu não mudei aí cor nem nada disso, mas poderia ter mudado. Belezinha até aí, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Bom, eu acho que da introdução de Octave, ela é uma introdução longa, mas é porque o objetivo dela é ensinar vocês a usar o Octave. Então, por isso que são 3 ou 4 videoaulas, não sei. Mas o que a gente precisa do Octave é coisa muito simples, não é isso? Então, a gente tem lá o for, que a gente acabou de ver ali como é que usa, o if, o if e o else. A gente tem que lembrar, os comandos são muito parecidos com C, a única coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa de colocar o end. Então, no caso aqui, eu usei o end for, mas se você quisesse usar só o end também, funcionaria do mesmo jeito, tá certo? E então, os comandos que nós vamos precisar é o if, for e o while, tá certo? Uma outra coisa importante é que nós vamos precisar para a prova, vocês vão precisar de todos os algoritmos para a parte de sistemas lineares do livro implementados, tá certo? Então, precisa ter todos aqueles algoritmos lá já implementados para você usar na prova. Você pode implementar na hora da prova? Pode, só que aí você vai perder tempo. Você tem 1h40 para poder fazer a prova. Tá certo? Você pode fazer ela de 1h30 até 4h30 da tarde, 5h30 da tarde, não tem problema. Independente da turma que você tiver. Mas, a partir do momento que você começou a fazer a prova, você tem 1h40 para poder fazer ela só. 1h40, não, 2 horas, se eu não tiver nada. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, então, você pode só subir um pouquinho aí a página, só para mim ver um detalhe. Virar a página? Aqui, você tá falando ou não? Subir, só para mim ver um detalhe. Mais? Pode subir, mano. Aí. Então, resumindo, então, esse primeiro, ele plota várias curvas. Não, uma curva e um gráfico, né? Isso. Esse segundo, ele plota várias curvas no mesmo gráfico. O segundo plota duas, né? Ou várias, né? No caso aqui são duas, né? 2 curvas no mesmo gráfico. Todos os dois aí, por enquanto, é numa mesma figura. Isso, na mesma figura. Aí o próximo, ele plota várias curvas em vários gráficos. Na mesma figura. Isso mesmo. E por último, que é várias figuras, vários gráficos e várias curvas. Isso mesmo. Beleza? Bom,
Agora começa um pouquinho mais de diversão nisso, que é, eu vou passar isso aqui para cá, só para a gente, eu vou usar ele aqui que eu acho que vai ser mais legal. Olha só, os problemas de sistema linear, né, eles podem aparecer dessa forma aí, tá certo? Vão aparecer problemas simples do tipo, resolva o sistema linear abaixo utilizando o método que você deseja, né, ou utilizando o método proposto, ou eles vão ser um problema desse tipo aí, tá certo? Um problema, então, a gente precisa organizar esse problema para poder resolver aí esse problema. Bacana? Então, vamos lá. Esse aí é o nosso exemplo. Então, ele tem lá um empreiteiro, irá construir casas com 3 tipos de pisos diferentes: ardósia, cerâmica e porcelanato. São construídos 3 padrões diferentes de casas. Na primeira casa, os 3 quartos e o banheiro serão de cerâmica, a cozinha e a sala porcelanato e a varanda de ardósia. A sala mede 5 por 3, os quartos medem 3 por 3, a cozinha 2 por 2, a varanda 1,5 por 2 e o banheiro 2,5 por 1,8, por 1,80. Na segunda casa, ela tem 2 quartos e o banheiro serão de cerâmica, a cozinha e a sala porcelanato e a varanda de ardósia. A sala mede 4 por 2, os quartos 2,5 por 3, a cozinha 2 por 2, a varanda 1 por 1,5 e o banheiro 2,5 por 1,80. A terceira casa, o quarto e o banheiro serão de cerâmica e a cozinha e a sala de porcelanato. A sala mede 4 por 3, o quarto 2 por 3, a cozinha 1,80 por 2 e o banheiro 2,5 por 1,80. Sabendo que a cerâmica mede 0,3 por 0,3, o porcelanato 0,5 por 0,5 e a ardósia 0,15 por 0,15, e que a empresa possui um estoque de 1.800 metros quadrados de cerâmica, 1.000 metros quadrados de porcelanato e 500 metros quadrados de ardósia, faça um programa que determine a quantidade de apartamentos que poderá ser construída. Então, na verdade, isso aí é um probleminha e a gente tem que desenvolver, transformar esse problema em um sistema linear. A partir daí, o processo fica mais simples, né? Depois que a gente transformou isso em um sistema linear, fica mais simples. Então, como que a gente vai transformar isso em um sistema linear? Não é isso? Então, eu vou fazer aqui, eu vou parar a apresentação aqui e vou tentar aqui apresentar aqui a tela da... Beleza. Vocês estão vendo aí Estão vendo aí a tela do meu tablet, não é isso? Tá todo mundo vendo? Beleza. Então, olha só. Vamos lá, então. Então, um empreiteiro vai construir 3 tipos diferentes de casa. Então, ou apartamento, sei lá, é casa, não é isso? Vou chamar de apartamento só para ficar mais fácil para mim. Então, a gente tem o AP1, AP2 e AP3, tá certo? E vai usar 3 tipos diferentes de piso: ardósia, cerâmica e porcelanato. Para simplificar minha vida, eu vou colocar o A para ardósia, o C para cerâmica e o P para porcelanato. E o P para porcelanato. Tá certo?
Então, eu fiz aí e defini quais eram as minhas variáveis aqui. Bom, depois eu fui lá, ele vai construir 3 padrões de casa diferentes. Então, na primeira casa, são 3 quartos, o banheiro, e a sala e uma varanda, não é isso? 3 quartos, banheiro, a sala e uma varanda. Então, eu vou colocar aqui no AP1, são 3 quartos, banheiro, a sala e a varanda. Tá certo? Então, no caso do apartamento 1, a sala mede 5 por 3. Então, a sala mede 5 por 3. Percebam que, a hora que ele fala lá embaixo, ele fala lá, ó, possui um estoque de 1.800 metros quadrados. Então, eu poderia transformar esses metros quadrados para metros lineares? Poderia. Só que ficaria muito mais difícil. Por quê? Porque eu não sei a largura e o comprimento. Então, é melhor eu fazer o quê? Eu transformar todo mundo para metros quadrados. Então, se a sala mede 5 por 3, então a sala do apartamento 1 mede 5 vezes 3, ou seja, ela mede 15 metros. Tá certo? Os quartos, 3 por 3. Então, os quartos medem 9 metros quadrados. Tá certo? E eu vou fazendo isso aí para todo mundo aí. Tá certo? Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu tenho que definir qual que é o material de cada quarto. Para adiantar esse processo, para não ficar muito maçante, eu já adiantei esse processo um pouco aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho ardósia, tá aqui, né? Isso? Uma outra cor aqui. Eu tenho a ardósia, que está aqui. Eu tenho a cerâmica, que está aqui. E eu tenho o porcelanato. A ardósia, o cerâmica e o porcelanato, eles têm um tamanho específico definido ali, não é isso? A cerâmica é 0,3 por 0,3, o porcelanato 0,5 por 0,5 e a ardósia 0,15 por 0,15. Então, eu vou pegar qual que é a área de uma peça de ardósia. 0,15 vezes 0,15, ou seja, 0,025 metros quadrados. Qual que é a área de uma cerâmica? 0,3 vezes 0,3, ou seja, 0,09 metros quadrados. Qual que é a área de um porcelanato? 0,5 vezes 0,5, ou seja, 0,25 metros quadrados. Só para simplificar aqui, eu vou fazer que o X1 é o AP1, X2 é o AP2 e X3 o AP3. Aí eu vou construir uma tabelinha aqui. Essa tabela ela vai ter os cômodos de cada um dos apartamentos e cada um dos apartamentos aí nas linhas aí. Então, a sala ela é 5 por 3. Se ela é 5 por 3, ela tem 15 metros quadrados. O quarto é 3 por 3. Só que eu tenho 3 quartos. Não é isso? Olha só, na primeira casa aí, eu tenho 3 quartos. Então, vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 27 metros quadrados de quarto. Cozinha eu só tenho uma. Então, ela é 2 por 2. Então, ela é 4 metros quadrados. Banheiro, ele é 2,5 por 1,8. Só tem um também. Então, vai dar 4,5 metros quadrados. E a varanda, ela é 1,5 por 2. Então, ela vai dar 3 metros quadrados. Então, eu faço a conta para todo mundo aí. O detalhe importante aí, mais divertido que a gente faz é o quê? A varanda do terceiro apartamento, ela não existe. Ó, se você olhar lá na descrição, não existe descrição da varanda do terceiro apartamento. Então, esse cara aí vai ser igual a 0. Tá certo? Bom, então agora eu peguei aqui e falei, ó, sala, e defini quais eram os materiais de cada um dos cômodos, tá certo? Então, sala e cozinha é porcelanato, quarto e banheiro cerâmica, varanda é ardósia, tá certo?
Então, eu vou falar, o apartamento 1, ele tem 15 mais 4, né, isso, vezes 0,25. Porque a sala é 15 metros quadrados, a cozinha é 4 metros quadrados, todas as duas são de porcelanato, então vai ser 15 mais 4 vezes 0,25, que é o tamanho do porcelanato. O quarto e o banheiro são de cerâmica, então eu vou ter 27 mais 4,5 vezes 0,09. E a varanda aí, ela é 3 vezes 0,25, né? 3 metros quadrados, que mede a minha varanda, vezes 0,25, que mede cada uma peça de ardósia, vezes a minha varanda. Tá certo? Aí, acabou o meu problema, não é isso? Aí eu montei o meu sistema linear. Por quê? Agora, vamos supor que esse cara aqui é o X1. Esse cara aqui é o X2 e esse cara aqui é o X3. Não é isso? Então, eu posso montar o meu sistema linear da seguinte forma. Vamos chamar esse cara aqui de A11, esse cara aqui de A12, opa, desculpa, A12, e esse cara aqui de A13. Então, eu vou ter A11 vezes X1 mais A12 vezes X2 mais A13 vezes X3. Não é isso? Então, a gente pode apagar isso aqui. Podemos fazer A11, A12, A13 vezes X1, X2, X3. Não é isso? Olha lá, agora pronto. Então, esse A11 aqui, ele vai ser 15 mais 4, 19 vezes 0,25. 19 vezes 0,25. Esse cara aqui vai ser 31,5 vezes 0,09. E esse último aqui vai ser 3 vezes 0,025. Beleza? Então, pronto. Aí eu montei o meu sistema aqui. A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Beleza? Isso aqui vai ser igual ao quê? Essa primeira... Então, essa primeira linha aqui, ela é do AP1, não é isso? Então, na verdade, eu preciso fazer aqui, só mudar um pouquinho aqui. Por quê? Porque eu quero que na primeira linha tenha só porcelanato. Na segunda linha, só cerâmica. E na terceira linha, só ardósia. Então, eu vou fazer essa matriz aqui, o quê? Essa matriz aqui é transposta. Então, esse cara aqui, na verdade, essa matriz aqui, na verdade, ela vai ficar Vou pegar aqui. Então, essa matriz aqui, ela vai ficar o 14 mais 19 vezes 0,25 mais 8 mais 4 vai dar 12 vezes 0,25 mais... Vou arrastar isso aqui para falar um pouco. Mas aqui vai dar 15,6 vezes 0,25 também. Tá certo? Vezes, igual não, vezes aquilo ali. E isso aqui vai ser igual ao quê? A quantidade de porcelanato que tem no estoque da cerâmica lá. No meu caso aqui vai ser 1.000 metros quadrados. Tá certo? Então, tipo assim, a ideia é montar esse sistema linear. Eu vou acabar de montar ele lá no meu programa. Eu vou parar aqui o compartilhamento.
e vou passar agora a apresentar a minha tela. Bom, melhor, acho que agora não precisa ser minha tela, não pode ser só uma janela, fica mais fácil. Que é a janela do Octave. Tá certo? Então aqui agora eu vou montar a minha matriz A. Como é que vai ser a minha matriz A? A minha matriz A, aqui na verdade eu coloquei ela como entrada, mas ela não vai ser entrada, né? Esse cara aqui na verdade ele não vai ter entrada. Isso aqui eu coloquei só para gente, só de exemplo, né? Então olha só, eu tenho o A. Então o A, como que ele vai ficar? Ele vai ficar 15 mais 4 vezes 0,25, certo? Aí aqui vai ficar 8 mais 4 vezes 0,25. E aqui 12 mais 3,6 vezes 0,25. Certo? Ponto e vírgula. Vou colocar aqui os 3 pontinhos aqui, só para ficar mais fácil de montar aqui o meu sistema. Então, aqui vai ser 27 mais 4,5 vezes 0,09. Aqui vai ser 15 mais 4,5 vezes 0,09. E aqui vai ser 6 mais 4,5 vezes 0,09. Certo? Ponto e vírgula de novo. Passar para a próxima linha. Aqui vai ser, vou colocar entre parênteses aqui só para facilitar, só para ficar igual. 3 vezes 0,025. Aqui vai ser 1,5 vezes 0,025. Entre parênteses. E aqui vai ser 0 vezes 0,025. Isso aqui, obviamente, não precisava, eu coloquei só para o meu sistema ficar mais inteligível, por assim dizer. E o B, como é que vai ser o B? O B, ele é o meu vetor de termos independentes. Ele é igual à quantidade que eu tenho em estoque. Então, a quantidade que eu tenho de porcelanato em estoque é 1.000 metros quadrados. A quantidade de cerâmica, né, isso segundo é a cerâmica. A quantidade de cerâmica que eu tenho em estoque é 1.800 metros quadrados. E a quantidade de ardósia que eu tenho em estoque é 500 metros quadrados. Pronto. Aí eu já armei meu sistema, agora é só resolver. Para resolver esse sistema aqui, eu vou usar um método baseado em decomposição LU, tá certo? Então, eu vou ter aqui, o nome nome da função aqui, que eu esqueci. Vamos ver aqui. Documentos.
Bom, então vamos pegar esse exemplo aqui, tá certo? Que é solução de sistema linear baseado em decomposição LU. Mas não é esse aqui que eu queria, não. Tem um outro melhor que esse. Esse resolveria também, mas tem um outro melhor que esse aqui. Solução do sistema LU. Que é o mesmo lá do vídeo lá, tá certo? Então ele vem aqui, como que ele resolve um sistema baseado em LU? Primeiro ele faz a decomposição LU com pivotação. Ele decompõe a matriz A em uma matriz triangular inferior e triangular superior. Depois ele usa o U para separar a triangular superior e usa o L para separar a triangular inferior. Então, e ele usa o P aqui para determinar a matriz de pivotação. É isso? Então, ele usa uma matriz, faz uma matriz de identidade e troca as posições dos termos do vetor P baseado nessa matriz de pivotação. É isso que esse comando aqui faz. Aí ele multiplica o P vezes o B, que para resolver um sistema baseado em LU com pivotação, eu preciso fazer isso. E a partir daí é só fazer esse comando aqui, ele está desnecessário aqui, né? Não tem utilidade aqui. A partir daí é só fazer a substituição sucessiva e substituição retroativa. Tá certo? Então aqui, se eu vier aqui, beleza. Então aqui agora é só colocar solução, sistema linear LU, e aqui eu passo o A e o B. E esse cara aqui me retorna o X, que é a solução. Aí, só para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar aqui disk, a solução do problema. E ISP X. Certo? Beleza. Então, agora, se eu executo esse cara aqui e venho aqui na janela de comando, tá lá a minha solução. Tá certo? A solução é essa aí. Olha só, aqui aconteceu uma coisa interessante. Por vezes, as questões podem falar assim com vocês. Determine se o sistema linear tem solução. Então, como você pode fazer isso? Você pode fazer isso através do determinante. Não é isso? Você vem cá e fala aqui, por exemplo, que, sei lá, D é igual ao determinante de A. Na verdade, aqui, né, na solução aqui, ó, eu poderia vir aqui na solução e calcular o determinante aqui. Então, o livro de vocês, o programa do livro de vocês, ele já calcula o determinante e retorna o determinante, tá certo? Então, eu posso verificar se esse determinante é igual a zero. Então, no livro de vocês, quando vocês fazem no algoritmo que tem no livro, quando você faz quando você usa o algoritmo de solução de decomposição LU, ele já retorna o determinante. Acho que esse aqui também, acho que esse PDU aqui é o determinante. Isso, esse aqui é isso mesmo. Esse PDU aqui é o determinante. Então, eu vou retornar ele para lá aqui só para me divertir um pouquinho mais, tá certo? Ou melhor, eu posso vir aqui. Eu não vou mudar aqui, não. Vou deixar aqui do jeito que está. Bom, vamos lá. Eu posso vir aqui e falar se PDU igual a zero, ISP
sistema não tem solução. End if. Então, se o determinante for igual a zero, significa o quê? Que o meu sistema linear não tem solução. Não vai acontecer isso, porque o meu sistema linear tem solução, não é isso? Então, ele vai lá, coloquei o nome da variável errado aqui, mas tudo bem. É o E maiúsculo. Então, ele rodou aqui, o meu sistema tem solução, ele não vai dar. Então, essa aqui é uma forma de eu determinar se o meu problema tem solução, se o meu sistema tem solução. Outra coisa, eu quero verificar se o sistema tem solução com o método proposto. Então, vamos supor, aqui eu estou usando decomposição LU. Se eu quisesse usar decomposição de Cholesky, qual que era a condição para eu ter para o sistema ter solução pelo método de Cholesky? A matriz A teria que ser simétrica e definida positiva. Então, bacana, eu determinei, eu vi que o determinante, então o meu problema tem solução. Mas, por enquanto aqui, o meu problema tem solução com a decomposição LU. Se eu quiser achar a solução com o método de Cholesky, eu consigo? Então, eu tenho que ver se a matriz A é igual a A transposto, não é isso? Se ela for diferente, significa o quê? O sistema não tem solução pelo método de Cholesky. Então, eu preciso mostrar isso aqui, tá certo? Então, se for diferente, o sistema não tem solução pelo método de Cholesky, e eu posso simplesmente retornar aqui. Tá certo? Bom, agora, qual que é a outra condição para que a matriz tenha solução pelo método de Cholesky? Ele tem que ter, tem que ser, como fala? Definido positivo. Como que eu vejo se ele é definido positivo? Eu vou pegar aqui os autovalores e todos eles são autovalores e autovetores, só que eu acho que é V e lambda. Nunca lembro a ordem desses parâmetros. Deixa eu olhar aqui. V e lambda. Isso mesmo, acertei. V e lambda é igual a age. Aqui é a minha matriz A. Certo? Então, eu vou fazer aqui. E eu quero saber se o maior autovalor é igual é maior do que zero. Então, eu vou pegar aqui max, if max, que é o maior autovalor, não é isso? Só que eu quero, essa função age, ela retorna o lambda em uma matriz. Só que é uma matriz diagonal, né? Ou seja, todos os elementos, os autovalores estão nos elementos da diagonal principal. Então, eu vou usar um comando, que é o comando diag, que pega só os elementos da diagonal principal. Lambda, eu quero saber se isso aqui é maior do que zero. Se isso aqui for menor ou igual a zero, display, o sistema não tem solução pelo método de Cholesky. Entendi isso. Beleza, então a hora que eu rodar aqui, se eu salvar aqui e rodar aqui, o que vai acontecer? Ele vai retornar
e vai falar... Ah, tá, ele deu a solução do método aí, não parou, não sei, porque a matriz não é... Essa matriz A, ela é... Estranho. Deu algum problema aqui que eu não sei qual é, não vale a pena a gente perder tempo procurando esse problema, não. O fundamental é o seguinte, então eu tenho que testar. Então, quando o problema pede para você descobrir se o sistema tem solução com o método proposto, você tem que saber se o sistema tem solução, seja determinante é diferente de zero ou não, e se o método, se as condições do método proposto foram satisfeitas. No caso aqui, Cholesky, mas poderia ser um método iterativo, que você precisava determinar o raio espectral da matriz de iteração, coisas. Aí você vai ter que pegar, cada método tem uma condição específica. Por exemplo, o LU não tem nenhuma, então qualquer sistema linear que tenha solução, ele tem solução pelo método LU. Tá certo? Mas então é importante lembrar o seguinte: eu tenho que testar se o método tem solução ou se o problema tem solução e se ele tem solução pelo método proposto. E por último, eu tenho o seguinte: aqui, olha só, o que aconteceu? O método tem solução. Então deu lá 32 mil menos 51.465. Então seria 32 mil do primeiro apartamento, 51 mil do segundo e 465. Só que ocorreu que esse cara aqui deu negativo. Então eu não consigo construir menos 50 mil apartamentos. Então implica o quê? Implica que o meu problema não tem solução. Então, o meu sistema linear, ele tem solução pelo método proposto. Mas o meu problema não tem solução pelo método proposto. Entendido isso aí, moçada? Beleza? Sim. Sim. Darlan. Sim. No livro, ele falou que testar se, igual nos interativos, vai ser se ele vai conseguir chegar na resposta ou não, se ele é convergente. Tem o do alto valores lá e tal, só que ele falou que o gasto computacional é muito alto e Isso. que só testar se ela é diagonal dominante já é suficiente. Mas e na prova? Você prefere que seja pelos altos valores ou que a matriz seja diagonal dominante? Diagonal estritamente dominante. É melhor, realmente é mais barato computacionalmente. Aí na prova, se fizer só essa da diagonal ser dominante, já tá bom? Já é suficiente. Com certeza. Sim, ô Jéssica. Jéssica? Oi? Não estamos te escutando. Jéssica? Jéssica? Você quer? Pode mandar a pergunta pelo chat, se você quiser. Sim, nesse caso aqui, eu coloquei que se o determinante é igual a zero, não tem solução. Eu não estou tratando a condição de ter infinitas soluções. Então, exato. Ele pode ter infinitas soluções caso o sistema não, caso o determinante seja igual a zero. Nesse meu caso aqui, eu não estou tratando isso aí, tá certo? Mas
sim, você poderia tratar esse caso aí, de saber que é infinitas soluções. Saber que o problema tem infinitas soluções. Aí você deveria verificar, fazer o escalonamento da matriz aumentada, né, que é a matriz dos coeficientes mais a matriz de termos independentes, e a partir desse escalonamento, você vai e faz e determina se ela tem infinitas soluções. Na prova, você pode colocar só, se o determinante for igual a zero, você pode definir que o sistema não tem solução. O sistema não tem solução. Para ficar mais fácil, tá certo? Facilitar a vida de vocês aí. Porque senão vai dar muito trabalho para vocês desenvolverem um algoritmo para poder verificar se o sistema tem solução. Beleza? Mas se vocês quiserem, podem fazer. É diversão. Mas para ficar mais fácil, a gente faz só se o determinante é igual a zero mesmo. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, não se tendo mais dúvidas por hoje é só. Chega de diversão. E qualquer dúvida que vocês tenham na hora da prova, se vocês quiserem me enviar pelo e-mail ou pelo chat, pela plataforma, né, pelo Moodle, eu estarei disponível para responder vocês. Tá ok? Óbvio que não dúvidas sobre a questão, né? Dúvidas sobre a redação das questões, por assim dizer. Tá ok? Então é isso. Ok, boa tarde, professor. Boa tarde, falou. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Boa tarde. Isso, basta calcular se o determinante é igual a zero. Isso mesmo, isso. Se for diferente de zero, você acha a solução. Mas tem uma solução. Se for igual a zero, você simplesmente fala que não tem solução. Para simplificar, eu havia falado com você ontem que era para tratar o caso de determinante igual a zero, mas isso vai dar muito trabalho. Então. E é melhor não. Beleza. Por nada. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.